A paz do Senhor, queridos em Cristo Jesus, eu quero, nesse momento, deixar para você uma palavra de meditação que se encontra na Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 16 ao 18, que diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Primeiro eu quero dizer para você que esse texto não está falando de medo de qualquer alguma coisa que nos atinge. Não está falando de medo de circunstâncias. Não está falando de medo de morte. Não está falando de medo de pandemia. Não está falando de medo de pessoas que nos cercam. Não está falando de medo da violência. Não está falando da insegurança deste mundo. Esse texto está falando do relacionamento entre o homem e Deus. O que significa isso? O texto fala claramente da pessoa e Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus. Então aqui está falando do relacionamento de uma pessoa com Deus, e não da pessoa e as circunstâncias. Depois o verso 17 diz: E nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. O que é isso? O relacionamento que temos com Deus nos mantém numa confiança diante dele, porque o amor dele permanece em nós. Então podemos, mesmo no dia do juízo, ou até o dia do juízo, termos confiança diante dele, porque o amor dele permanece em nós. E o verso 18 diz: No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo envolve o quê? Juízo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu quero dizer o seguinte: aquele que tem o amor de Deus, que conheceu a Deus e tem um relacionamento com ele de pai para filho, de filho para pai, não tem medo de juízo, não tem medo de repreensão, nem tem medo de punição da parte de Deus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você não tem medo de quem te ama. Se você tem certeza que alguém te ama, você tem certeza que essa pessoa só vai te proporcionar o bem. Então você não vai ter medo dessa pessoa. Você também não tem medo de quem te salva, de quem te resgata, de quem te redime, de quem te proporciona segurança. Contra essa pessoa ou entre você e essa pessoa não existe um relacionamento de temor, de medo, de uma expectativa de juízo ou de punição, mas existe um relacionamento amigável, um relacionamento de prazer, de alegria, de satisfação pela presença dessa pessoa. Então, você não tem medo. A exemplo disso, nós poderíamos aqui citar a morte dos primogênitos no Egito, quando todos podiam ter temor ou medo de Deus, menos os hebreus, que estavam seguros de que, pela obediência ao sacrifício que Deus havia proposto a eles puderam manter a segurança dos seus lares, garantindo com que os seus primogênitos não morressem, porque eles estavam seguros pelo amor de Deus. E onde estava manifesto esse amor? No sacrifício
do Cordeiro que era imolado, representando Cristo, que é a manifestação genuína do poder de Deus, do seu amor, para nos salvar e nos resgatar do pecado, nos resgatar do medo, do inferno, das garras do diabo, do principado das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então, se você está assegurado neste amor, você não tem medo. Ninguém pode te ameaçar com pretexto de que você vai receber um juízo divino por conta de alguma coisa que a pessoa acredita, a não ser que você não esteja assegurado debaixo do amor de Deus. A não ser que você não tenha um relacionamento de filho para pai. A não ser que você não tenha a identidade de Deus e de Jesus Cristo em você, que não tenha ainda conhecido o sacrifício de Cristo para a remissão dos teus pecados, para a tua redenção, para a tua vida eterna. Mas se você tiver assegurado disso, você não tem medo. Você não vive uma vida de expectativa. Tudo que acontece de ruim, Deus está me castigando. Tudo que acontece de mal, Deus quer me destruir, Deus quer me matar. Deus ama a seus filhos. E se você o tem como pai, sem dúvida alguma, você não precisa de ter expectação de juízo, expectação de punição, mas sim uma alegria imensa do Espírito que invade o teu ser e o teu coração e te proporciona satisfação e felicidade independente de circunstâncias. E digo mais, isso ainda vai ser tão importante para você que até as próprias circunstâncias vão se tornar diferentes, vão ser transformadas. Você vai receber o milagre de Deus se tão somente você tiver uma expectativa de um relacionamento de pai para filho e de filho para pai, um relacionamento paternal de Deus para com você. De sorte, como diz o apóstolo Paulo, nós recebemos em nós não o espírito de temor, né? Nós recebemos em nós o espírito do seu filho que clama Abba Pai, que quer dizer querido pai, paizinho, pai, pai. Então, observe que o servo não tem direito na herança do seu senhor. O amigo não tem direito na herança do seu próximo, daquele a quem ele ama, mas o filho tem direito na herança do seu pai. Então, preste atenção nisso. Deus te comprou por intermédio do sacrifício de Cristo, e se o amor dele está em você, apague essa expectativa, tire essa expectativa de juízo, de dor, de tristeza, de angústia, de sofrimento e passe a viver uma vida de felicidade. De sorte que nós queremos aqui deixar um último versículo para a conclusão desta mensagem, que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Observe que nós fomos livres da lei, da expectativa de juízo. Nós fomos livres da condenação eterna, portanto, não temos mais motivos de termos medo de Deus. Se você tem medo de Deus, você ainda precisa de aprender a desfrutar de um relacionamento perfeito, amoroso e satisfatório com Ele. Aprenda que a tua vida depende de Deus e que Ele jamais vai te decepcionar se você tão somente aprender a viver no amor dEle. E assim eu quero encerrar esta mensagem orando por você. Querido Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de podermos transmitir a tua palavra a todos aqueles que creem, a todos aqueles que podem receber o teu amor e aqueles, Senhor, que têm
mantido um relacionamento contigo e queremos também, Senhor, te pedir que aqueles que ainda não entenderam, não aprenderam, possam receber e manter e aperfeiçoar-se no amor para a honra e para a glória do teu nome. Nós te pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Que você receba esta palavra e que você seja cheio do amor de Deus para a sua glória e bendiga o seu nome. E pare de reclamar da sua vida e tenha um relacionamento perfeito do seu Pai amoroso. Deus abençoe a todos.